falei que foi amarelinho, né? Não falou nada. Então, gente, vamos. Bom, a Mônica deu para vocês aí na última aula a questão da teoria ockhamiana do direito subjetivo. O que é importante em Ockham e como é que ele vai trabalhar essa questão do direito? Vamos lá, vamos recordar aqui. O que é direito subjetivo? Vamos lá. Direito subjetivo. O seu direito civil explicou para vocês. Poderes, faculdades. Vamos lá, poderes, faculdades e garantia. Não parece muita coisa? Oi? Então vamos lá. Alguém tinha me dito numa outra aula que ele também tinha dito que subjetivo está ligado à ideia de situação jurídica, né? O que é situação jurídica? Quando dois entes dotados de personalidade, de sua titularidade jurídica, tem uma relação formal, assim, uma relação formal. Não, correlação, né? Uma correlação. Então vamos lá. Mesma coisa? Situação jurídica e direito subjetivo? Então vamos lá. Então há uma diferença entre o conceito de situação jurídica e o conceito de direito subjetivo.
Então, na situação jurídica, eu tenho necessariamente uma relação jurídica. Uma relação entre A e B, estabelecendo série de obrigações entre as pessoas. Então, há uma relação entre essas pessoas definindo aquela circunstância. E no direito subjetivo? Peguem aí o artigo do 1228 do Código Civil. Alguém lê para mim? Pode ir, gente. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detém. Então vejam só, o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la de quem injustamente a possua. Isso é uma definição de propriedade? É uma definição? Isso define o que é propriedade? O mouse é um aparelho que serve para mover um cursor em uma tela para frente e para trás. Se você apertar o botão, ele também identificará alguma coisa. Se você apertar dois botões seguidos, ele abrirá um outro comando. Definir o mouse. O que é um mouse? Não, o mouse é uma ferramenta que serve para auxiliar o melhor uso do computador. A definição de mouse. Se eu digo quais são aquilo que o mouse faz, isso não é uma definição. Porque eu estou definindo os poderes, aquilo que ele pode fazer, as faculdades que ele tem de agir de uma determinada forma ou de outra. Ora, Ockham vai marcar essa mudança fundamental. Ockham vai estabelecer que o poder é elevado à dignidade de um direito. Então, o poder do sujeito, aquilo que é exercido única e exclusivamente por um sujeito, a partir de uma fonte de legitimidade, ele vai se transformar na ideia de poder. Mônica explicou essa parte, né? Como é que através da querela da pobreza, Guilherme de Ockham vai estabelecer isso. Diz isso. Eles tinham o direito de usar da
mas eles não tinham o poder de acionar os tribunais para estabelecer aquela coisa. Então, na definição do artigo 1228 do Código Civil, você tem o aspecto interno do direito de propriedade. Que é o direito de usar, gozar e dispor da coisa. Ora, então eu posso utilizar da coisa, eu posso usá-la para as determinadas atividades, eu posso gozar daquela coisa, então receber os frutos daquela coisa, receber os rendimentos da coisa, e eu posso dispor, eu posso vendê-la, alugá-la, dá-la em garantia, etc. e tal. Então essas são as relações internas, intrínsecas das coisas. Então é aquilo que se chama a senhoria. E o direito de propriedade tem também um aspecto externo, o aspecto de reaver a propriedade de quem injustamente a possua. O que significa o aspecto externo do direito de propriedade? Utilizar os tribunais para reaver aquele direito. Então, ter o poder de acionar os tribunais para ter de volta aquele direito que foi perdido. Ora, então, Ockham vai dizer que Deus deu a todo mundo, a todas as pessoas, o direito de usar das coisas. Isso é um direito universal das pessoas. Então, ele vai dividir o direito de propriedade nesse aspecto interno dado por Deus a todas as pessoas e também aos franciscanos. Então, os franciscanos tinham o direito dado por Deus de usar os bens, de consumi-los e utilizá-los da melhor maneira que lhes aprouver. Só que eles não tinham o poder de reter aqueles bens, o aspecto externo do direito de propriedade. Então, isso, para Guilherme de Ockham, significaria que os franciscanos têm direito, mas eles não são proprietários. Então, ele vai fazer essa divisão. Obviamente, Guilherme de Ockham não era um jurista, né? Essa ideia não faz sentido, mas fazia sentido dentro daquela disputa política que ia se estabelecer. Por quê? Porque a Igreja Católica estava esgotando no patrimônio deles, porque eles conseguiram muitas esmolas e arrecadaram uma grande quantia de dinheiro, e aí o Papa começou a... esqueci qual é o nome do Papa, mas enfim, aí o Papa começou a ficar de olho e tal, e aí ele criou essa teoria de que, na verdade, a propriedade do franciscano. Então vejam bem, era uma disputa fundamental, envolvia a própria existência da Ordem de São Francisco, porque reconhecer que os franciscanos eram proprietários significava violar o estatuto da Ordem Franciscana. Como vocês se lembram, São Francisco de Assis estabeleceu que os frades menores deveriam ser pobres, não deveriam ter nada para si. Ora, se eles estavam violando o estatuto
estatuto da Ordem de São Francisco estavam violando aquilo que era o fundamento da sua ordem e eram hereges, então já poderiam ser queimados numa bela fogueirinha, tal qual os templários, né? E os bens da ordem franciscana seriam absorvidos pelo papado, que estava então exilado em Avignon. Então era uma disputa que envolvia toda a ordem franciscana e toda a questão franciscana. Ora, por que isso é importante para você, um estudante de direito do século XXI? Essas disputas entre monges alucinados do século XIV. Porque isso que dá origem ao conceito de direito subjetivo. Senão poderia explicar isso a gravata aí no código dela. E não teria problema nenhum, não seria fruto. Exatamente. Isso dá um conceito de direito. Mas um conceito de direito que vai estabelecer uma ideia fundamental. Vejam que isso marca uma mudança na ideia de direito. O conceito de direito não é mais pensado como pensavam os antigos, o pensamento clássico, como uma relação social, como algo inerente a duas pessoas, como uma relação ou um valor que se estabelece entre duas igualdades. Não é pensado mais como uma situação jurídica, é pensado como um poder. No poder, eu só preciso da legitimidade da fonte do poder. Então, a grande discussão a partir de Guilherme de Ockham vai ser a discussão da legitimidade. Quem é a fonte legítima para estabelecer o direito? Quem é essa fonte legítima e qual é o poder que ela atribui ao sujeito? Ora, então o direito pensado a partir de Guilherme de Ockham, ele se transforma em um direito absoluto. Por quê? Porque não dá muito para mensurar assim, até onde vai a faculdade interna de uma pessoa para usar a dispor dessa coisa. Porque, por exemplo, eu duvido que o senhor fizesse isso, mas se eu fizesse, eu poderia, sei lá, amarrar essa gravata aqui no pescoço, fazer qualquer coisa assim, e seria seu direito, porque essa propriedade. Então, esse direito vai ser concebido como um absoluto. Ele não tem uma outra limitação, porque falta o segundo elemento fundamental da relação jurídica. Ele é concebido apenas como um poder do sujeito e, consequentemente, um poder ilimitado. Vocês lembram do exemplo da garrafinha? Vocês viram que eu perguntei para eles dois aqui quando é que se eu poderia ou não destruir a garrafinha. E eu disse que a pessoa estava trancada ali, o colega deles estava trancado ali e ia morrer de sede por falta de água. Quando é que eles acharam que eu não poderia destruir a garrafinha? Quando é que eles mudaram de ideia acerca do meu direito
de destruir ou tomar a minha garrafinha até o final. Quando a pessoa começou a estrebuchar e começou a entrar em convulsão. Então foi só nesse momento que eles admitiram que talvez eu estivesse abusando do direito de propriedade, que talvez o direito fosse algo relacionado a uma finalidade da coletividade. Entenderam? Então, Oakland traz toda essa modificação. Então, monges alucinados discutindo a verdadeira natureza de Deus, se Deus é onipotente ou se Deus é limitado pela sua própria perfeição, vão gerar uma mudança importante na ideia de direito. Então, a partir de Oakland, direito vai ser concebido como uma relação ilimitada. Isso muda a natureza ontológica do direito? A partir de esquecer as outras pessoas? Não, tanto que a função social era mudou justamente porque não esqueceram que ele estava no momento de ser. Não esqueceram. Direito à liberdade de expressão. Posso ter que propagandear um partido nazista? O monarca diz que eu posso, né? Então vamos lá, o monarca está certo? Mas olha só, se você pensar bem, o monarca, como é uma grande autoridade em direito constitucional, ele vai dizer que está lá no artigo 5º da Constituição da República o direito à plena liberdade de expressão, o direito à plena organização e o direito a manifestar a minha opinião da maneira mais ampla possível. Os outros direitos que talvez limitassem esse direito, vejam só, também foram estabelecidos pela Constituição da República e foram estabelecidos no mesmo momento, 5 de outubro de 1988. Então, nós temos duas normas com a mesma hierarquia, o mesmo grau de generalidade e com o mesmo poder estabelecido naquela circunstância. Então, critérios tradicionais de antinomia pela qual você regula a relação entre as normas jurídicas não são normas estabelecidas no mesmo momento, da mesma hierarquia, delas é especial em relação à outra. Perfeito? Então o monarca está certo? Porque a democracia constitucional pressupõe que a liberdade de expressão não abarca discurso de ódio, justamente porque existe paradoxo da tolerância. Onde é que isso está escrito? Isso foi você que inventou. Hoje a professora está Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas a natureza do direito, a natureza ontológica, né, o ser do direito,
a estabelecer que, obviamente, as relações são relações entre pessoas de acordo com uma finalidade. E como é que o professor de Direito Constitucional resolve isso? Como estabelecer qual é o direito que vai ter uma prevalência nessa circunstância? Por que ele vai ter prevalência? Um deles deixa de existir? Oi? Mas o que significa ponderar alguma coisa? Então vamos lá. Dentro dos planos da norma jurídica, vocês já deram isso? Planos da normatividade, existência, validade? Não? Existência, validade, eficácia? Essa é a primeira aula, né? De direito. Então vamos lá. Ambas as normas constitucionais existem. O direito à liberdade de manifestação e o direito de uma etnia à sua existência. Ambas as normas existem? Existem. Ambas são válidas? Ambas são válidas, né? Então, o monarca está certo nesse aspecto. A norma vale com a abrangência que a Constituição estabeleceu. E essa abrangência é a maior possível, de acordo com, então, no mercado das ideias, aquelas ideias vão disputar e uma delas poderá prevalecer. Então, não está no âmbito da validade. No âmbito da eficácia, qual é o âmbito da eficácia? É na eficácia que começa o professor Daniel chama de ação cinética, nesse caso. Para definir, assim, as normas elas podem ter uma construção positiva, né, mais do que uma mera justaposição, mas ao mesmo tempo alguns pressupostos podem entrar em conflito com outros. Então, você vê qual é mais eficaz no sentido de atentar as camadas sociais, né? Acho que, se não me engano, o sétimo preceito terminou constitucional, né? Então, a partir dessa definição, a eficácia é o que é mais eficaz. Boa definição, apenas tautológica, né? Qual é o plano da eficácia? O plano da eficácia é o plano dos fatos. Então, quando você fala em eficácia de uma norma constitucional, você está falando daquela norma aplicada a fatos concretos. Você está falando de situação jurídica, você está falando de prevalência de uma norma em relação a outra naquele caso concreto. Então, duas normas são existentes, duas normas são válidas, mas apenas uma é eficaz naquela situação concreta. Olha, então agora você já tem um parâmetro para melhor analisar essa questão. Olha, se eu tenho duas normas antinômicas, ambas existentes, ambas válidas e ambas surgidas no mesmo momento, a única forma de diferenciá-las
é no plano dos fatos. Ora, então uma norma vai ser eficaz e a outra não vai ser. Então voltamos ao nosso problema. Posso ter uma propaganda de um regime nazista? No plano dos fatos, a eficácia da norma. Por que eu não poderia? Oi? Eu não poderia, porque a prevalência de uma determinada norma significaria o direito à não existência, significaria a não existência de um determinado povo ou de uma determinada etnia. Ora, então uma das partes conseguiria realizar aquele direito garantido pela Constituição e a outra parte deixaria inteiramente de existir. Ora, então não pode haver uma eficácia que estabelecesse a nulidade de um direito também garantido pela Constituição. Ora, então eu vou ter que analisar no plano dos fatos a adequação a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, a proporcionalidade comparada entre as normas. Ora, então no plano, então o direito constitucional, ele é obrigado a fazer isso para reconhecer qual norma vai ser prevalente naquela situação concreta, qual norma vai estabelecer aquela determinada circunstância. Então, a norma é adequada àquela circunstância, ela é necessária para aquela circunstância, ela é proporcional em relação à existência de outros direitos. Então, no âmbito da eficácia, ou verificar aquela norma existe ou aquela norma, se aquela norma é eficaz ou se aquela norma não é eficaz. Por que eu sou obrigado a fazer esse raciocínio complicado, já que direito é um poder garantido diretamente por Deus, como tal absoluto? Hein? Mas só cara o verdadeiro direito, que aliás não nesse mundo, né? Estou antes de Santo Agostinho, vocês estão perdendo seu tempo vendo essa matéria, eu estou perdendo tempo aqui lecionando essa matéria, porque o verdadeiro direito só está na vida eterna, né? E nesse mundo jamais haverá direito. Essa é a definição de Santo Agostinho. Na realidade, o que acontece? O direito tem uma relação
O direito é uma relação social. Então, quando você faz uma análise de proporcionalidade, você faz uma análise de eficácia, você analisa a preponderância entre princípios constitucionais, você está reconhecendo a natureza relacional de um direito. Reconhecendo que o direito é uma relação social. Então, que o direito não existe fora do mundo. O direito só existe em relação. Qual foi o problema do monarca? Não entendeu isso. Ficou só na primeira parte da relação. Achar que direito é um poder ilimitado. Direito, na realidade, é uma relação social. E qual é o problema para vocês? Qual é o problema dessa modificação que Ockham traz para o direito? Vocês vão ter que viver numa esquizofrenia, vocês vão ter que trabalhar uma relação que imagina o direito como poder, como fonte de legitimidade, como inevitável a partir da norma, e na realidade se confrontar com a natureza relacional do direito. Então você precisa entender o direito dentro dessa relação e dentro dessa tradição. Então você tem uma tradição que vem do direito natural clássico, do justnaturalismo, estabelecendo a natureza relacional do direito. Você tem uma tradição que vem de Guilherme de Ockham, estabelecendo a ideia de um direito como absoluto. Então essa relação esquizofrênica vai moldar sua vida, porque você vai ter que verificar em cada circunstância onde está o direito, ou seja, qual é a limitação que o direito efetivamente sofre. Se mata em Os Miseráveis. O maior romântico. Acabaram de ver La Traviata, que é outra tragédia romântica. Então, por que Javert se mata? Porque ele não conseguia compreender a natureza relacional do direito. Para ele, direito era o que estava estabelecido na lei. Então, se o sujeito subtraiu coisa alheia móvel, ele de ser perseguido até o final, porque o que importa é a fonte de legitimidade do direito. Então, confrontado com a possibilidade de um criminoso notório como Spoljan praticar um ato bom e aí ter uma boa índole, Javert não consegue aceitar isso, essa contrariedade ao caráter absoluto do direito, e aí ele se mata. Qual é a vantagem para você? Você não precisará se matar como Javert. Você entenderá a natureza relacional do direito e poderá continuar vivendo com a observância desse caráter relacional do direito. Entendido isso, gente? Isso é importantíssimo, porque isso marca um momento paradigmático da ideia de direito, da concepção de direito. Então a gente vai ter toda uma tradição fundada nessa questão, e por isso que Guilherme de Ockham é importante, porque Ockham marca um momento diferente da compreensão do direito. Ok? Mesmo no próximo, ele ainda tem essa inspiração do outro, porque existe uma legitimidade desses analisar a nossa jurídica, ou ele já é... Não, o próximo vai voltar a uma concepção relacional do direito. Quer dizer, então, se o fato estabelece a hipótese
justíssima. Isso seria o que Deus não existisse, que é a concepção do direito da paz e da guerra, né? Quer dizer, por que eu não posso bombardear um hospital? Você só chegaria ao efeito bom pelo efeito mal, quer dizer, isso eu não preciso da existência de Deus. O mundo seria o que é, mesmo que Deus não existisse. Quer dizer, ou seja, existe um direito relacional, existe uma relação social, e essa relação é um equilíbrio determinado pelo direito. Eu falo, gente, aqui, você vai aplicar isso em qualquer ramo do direito, você vai aplicar isso no direito biomédico, na bioética, no direito constitucional, quando você falar em ponderação de interesses, é estabelecer qual é a relação adequada, qual é a relação ponderada naquela circunstância de acordo com a situação fática envolvida. Oi? Não, mas aí você vai ter que ponderar também essa ideologia. Quer dizer, o direito para os clássicos ele existe em si, existe uma proporção adequada. Aquele direito vai ter que ser avaliado e ponderado. O que vale mais? Cortar a cabeça de bebês ou cremá-los? A mesma coisa, entendeu? Ambos são crimes de guerra, entendeu? Ambos são violação de uma ideia de direito. Então, ainda que alguém tenha feito alguma coisa muito grave, cometido um crime contra mim, o meu poder de vingança não pode ultrapassar determinados limites. Essa é a ideia. Aí, qual é o seu papel? Verificar isso, entendeu? Ponderar todos esses argumentos, independentemente das considerações ideológicas. Entendeu? Eu não posso bombardear um hospital em nenhuma hipótese, por exemplo. Nem que seja para perseguir um criminoso que está lá no fundo do hospital. Não pode. Quer dizer, há um limite em relação. Quer dizer, um não combatente é um não combatente, entendeu? Ele não é um combatente. Não muda a natureza de estar ali naquela circunstância. Entendido isso, gente? Então, a sua atividade é uma atividade matemática. Você terá que calcular, você terá que estabelecer a ponderação adequada. Como é que você faz uma ponderação adequada? Se você precisa calcular tanto. Sim, mas como é que você sabe qual é o sinalagma correto? Não, tudo bem. O efeito é um paradigma que naquela situação específica você consiga avaliar se aquilo é correto ou não. Então, é uma solução. Mas como é que você consegue fazer isso em qualquer circunstância? Por que juiz escreve naquelas sentenças? Por que o blá 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 todo? Por que não bota assim artigo 3º? Oi? Para aparecer, né? O tempo da TV Justiça, né? Se ele falar bastante, ele conseguirá aparecer bastante e depois da entrevista e tal. É para isso que o juiz escreve tanto? Ele precisa colocar as razões pelas quais aquela circunstância está sendo avaliada daquela maneira. Então, fazer uma ponderação de interesse, de estabelecer qual é o interesse conflitante, significa que você tem que definir
que naquela circunstância aquele sinalagma é adequado. Aquele sinalagma é o sinalagma que vai estabelecer a exata proporção daquela circunstância. O que naquele caso, naqueles casos da coroação, o juiz devolveu o dinheiro? Lembra os casos da coroação, né? Eduardo VII ia ser coroado, rei da Inglaterra, o sujeito foi lá e alugou lá por 2.500 libras uma varanda durante uma semana. Aí o cortejo real não mais ia passar por ali, mas eles tinham feito um contrato de aluguel da varanda por 2.500 libras esterlinas. O cara disse, olha, a varanda continua disponível aí, você pode usá-la durante uma semana. Por que ele mandou devolver o dinheiro, já que não constava nada no contrato? Mas era só o objetivo? Quando você vai ali no Saara, compra um bando de bexigas para encher, achando que vai vender um monte de bolos e não consegue vender nenhuma delas, você pode pedir o dinheiro de volta para o comerciante? Não, seu objetivo também não foi atingido. Oi? Então, olha só, você tem que estabelecer que aquela era uma condição comum a ambas as partes, não um motivo individual. Então você tem que diferenciar o motivo de um sinalagma, é aquela relação que as pessoas estabeleceram como condição pressuposta. Ora, você só consegue fazer isso se você fundamentar. É por isso que o juiz é obrigado a escrever tanto, porque ele tem que fundamentar qual é a relação e por que naquele caso concreto aquela relação se estabelece. Então ali houve uma quebra de uma condição pressuposta, de uma relação sinalagmática que estabelecia uma correlação entre 2.500 esterlinas e uma varanda para coroação. Então aquela era a condição pressuposta que ambas as partes elegiram como fundamental para estabelecer aquele preço. Então você vai ter que fazer isso em qualquer circunstância. Então aqui na Faculdade de Direito você é treinado para saber qual é o pressuposto necessário, qual é a relação necessária, qual é a relação jurídica entre A e B. Então, você tem que sempre estabelecer essa ideia. Direito não é um absoluto. Então, você tem que superar a tradição que vem de Guilherme de Ockham. Claro, gente, isso aqui só para mostrar que a vida de um estudante de Direito é selvagem e cheia de perigos. Você vai ter que enfrentar tudo isso. Oi? Olha só, hoje você pensa o direito como o poder do sujeito. Todo poder é absoluto. Quer dizer, eu posso destruir a garrafinha de água sem importar com o resto da humanidade. Mas você vai verificar no plano dos fatos que se determinadas situações se configurarem, o meu poder originário sobre a garrafinha de água tem que ser contrabalançado com toda a situação jurídica envolvida. Então, direito é uma relação social, não é um poder do sujeito. Mas não tem que fugir dessa tradição de excessividade, de excesso. De pensar no direito como um poder, que é uma tradição que começa com Guilherme de Ockham, e repensar como uma relação social. Por isso que Javé se matou. Javé não conseguiu entender que o direito não é um poder definido pela norma jurídica. Direito à ação social. Entenderam isso, gente? Ok? Então, vamos lá. Bom,
Com isso, nós fechamos essa parte da matéria. Oi. O livro que você lançou agora para o professor Marcos sobre propriedade privada tem a ver com o que a gente está falando. Tem tudo a ver, tem. Em filmes, né? Toda a discussão e função social da propriedade é uma discussão nessa lógica, né? Bom, gente, eu vou dar uma palhinha só sobre reforma protestante. Os montes vão ficar cada vez mais loucos e o século XVI marca uma guinada na compreensão do direito e uma guinada apresentada por mais um monge maluco, Martinho Lutero. Lutero vai estabelecer alguns pressupostos extremamente importantes para o direito. Ora, qual era o contexto histórico da época? O contexto histórico social circunscrito ao desenvolvimento de Martinho Lutero, que nós já estamos no final do século XV, início do século XVI, é fortemente marcado pelas ideias e atividades próprias de um período de transição, que se apresenta fortemente marcado por um sentimento de instabilidade, instigando os questionamentos existenciais da humanidade, gerando inquietude e desconforto, ao mesmo tempo deixando todos desejosos de mudanças radicais, para que o novo se instaure. A sociedade medieval apresentava-se em crise marcada por efervescentes mutações econômicas e sociais em direção a uma sociedade do capitalismo mercantil. Perfilava-se como uma sociedade dominada pela nobreza conjugal ao clero, fortemente influenciada pelo ressurgimento de um movimento de renascença, pelas ideias urbanistas, assim como pelos conflitos armados entre potências europeias. Toda a Idade Média estava permeada de movimentos de reforma. Os chamados à penitência e retorno à pobreza apostólica geraram diferentes ordens e movimentos com ideais reformatórios grávidos de esperança de uma igreja e sociedade direcionada a um futuro melhor. Então era uma época de grandes convulsões sociais e de grandes certezas. Ora, então um forte movimento de retorno a um estado original considerado modelo tomava corpo e se alastrava por todos os segmentos da sociedade. Capazes de cristalizar as esperanças que põem as pessoas em movimento. Era o caso da palavra reforma. Depois do século XIII, ela mobilizou tanta gente, bem simples quanto estadistas, teólogos e dignatários eclesiásticos. O termo tinha a capacidade de expressar o desejo ardoroso de restabelecimento de um estado original, tanto na igreja quanto na sociedade. Reformas bem específicas urgiam e se faziam necessárias. A Idade Média estava permeada de movimentos de reforma. Os chamados à penitência, o retorno à pobreza apostólica geraram diferentes ordens e movimentos com ideais reformatórios grávidos de esperança e sociedade direcionada a um futuro melhor. O conceito que estava subjacente ao termo reforma, atraindo o ser humano dos séculos XV e XVI, era o de liberdade. O lema da reforma do século XVI, liberdade cristã, não surgiu por acaso, mas ao mesmo tempo foi motivo para que muitas pessoas dela se afastaram. A reforma do século XVI se apresenta como uma resposta verdadeiramente revolucionária ao fracasso das reformas encetadas nos 2 séculos anteriores.
latentes pelo descompasso entre o ideal e a realidade, entre ensinamentos e vida da igreja, eram similares aos períodos anteriores. Porém, homens e mulheres já não os suportavam mais com a mesma paciência. Estavam mais atentos, eram mais críticos e mais exigentes em relação ao que lhes era proposto. Lembra alguma coisa? Movimentos de reforma social, malucos gritando liberdade. Alguém já viu uma imagem dessa? Aquele filme genial. É o mais recente. Sim. Mente antigo. Malucos aconselhados por espíritos de cachorro, gritando liberdade. Ora, você tinha um movimento assim no século XVI. E você vai ter uma figura que vai galvanizar as imagens, que vai galvanizar as multidões, que não precisava de televisão para destruir uma maquete, que conseguia fazer a sua propaganda de uma maneira absoluta. E esse sujeito foi Martinho Lutero. Então Lutero nasce numa família pobre de mineiros de Turing. O pai ramo minerário. Depois de bons estudos orientados por um curto espaço de tempo para o direito, Lutero torna-se monge no convento agostiniano. Então veja, o sujeito abandonou o direito para ser monge. Aí podia dar certo, né? Então, contrariar o pai e formarem. Ali prossegue seus estudos de teologia num ambiente nominalista, dominado pela teologia de Gabriel Biel, considerado um continuador de Ockham. Em 1508, em Wittenberg, leciona Bíblias e Epístolas de São Paulo. Até aqui tudo muito comum nessa carreira. Contudo, Lutero vive uma crise religiosa, anseia por sua salvação. Em 1512, situa-se o famoso episódio da Torre. Numa súbita revelação, Lutero descobre a solução. O homem não é salvo pelas obras, pelos méritos decorrentes de sua conduta moral. Ele só se justifica, nas palavras de São Paulo, pela fé, pela confiança em Cristo e apenas pelos méritos desse último. O princípio da justificação pela fé e não pelas obras vai constituir, como dizem os alemães na sua língua, o princípio material da reforma. Então está lá Lutero na sua crise mística, buscando a ideia da se salvar e de salvar a humanidade. Como estava? Então ele estava lá se chicoteando com seu anel de silício, estava lá martirizando o seu corpo, até que ele tem uma revelação. O que é essa ideia de revelação? Lutero vai dizer o seguinte: olha, é um princípio fundamental a ideia de que só se vai poder buscar aquilo que seja a ideia intrínseca da humanidade através da fé. Olha, é através da fé que eu estabeleço, consigo aceder a Deus. Então, ele vai estabelecer como se dá essa questão. Então, não me envergonho do Evangelho.
Nele se revela a justiça de Deus. Isso não lhe saía da mente. Não conseguia entender essa palavra, justiça de Deus. Sempre que a encontrava na Escritura de outra maneira do que como justiça, através da qual ele próprio era justo e julgava tudo com justiça, etc. Bati-me com ela por algum tempo com crescente veemência. Ali estava eu e batia para ver se alguém me abria, mas não havia ninguém que me abrisse. Não compreendi o que significava até que continuei a ler. O justo viverá na sua fé, ou da sua fé. Esse dito é a explicação daquela justiça de Deus. Quando descobri isso, alegrei-me com tal júbilo que nada havia que o suplantasse. Toda a Escritura apresentava-se como um muro até que se me abriu o sentido. Com isso aprendi que a justiça de Deus é a fé em sua misericórdia, através da qual ele próprio nos justifica através de sua dádiva e de sua graça. Lutero se maravilha e se exulta com o conteúdo e as correlações da descoberta recém-feita. Imediatamente a percebe como chave hermenêutica para a interpretação de todos os demais textos do Evangelho e Escrituras. A partir dessa descoberta da justiça como graça gratuita de Deus, como relata em seus escritos, a Bíblia começa a revelar um outro sentido, não mais de opressão, culpa, tormento, mas sim sua libertação e salvação. Oi. Ele teve uma crise, ele resolveu a grande questão da humanidade, que era como você aceder a Deus. Então, é o seguinte, só é possível aceder a Deus através da fé. Quer dizer, então tudo aquilo que evita que você chegue a uma relação direta com Deus, isso tudo atrapalha o entender a verdadeira natureza do homem. Quantidade enorme de santos, de intercessões e tal. O homem está permanentemente em coram Dei, diante de Deus. Então, esses santos são inúteis. Toda ação com Deus é inútil. Você só se salva através da fé. Você só se salva através da crença absoluta em Deus. E Deus é uma justiça gratuita. Deus é aquilo que Ele resolve fazer. Então, aqui nós estamos na esfera da onipotência de Deus. Uma epifania, exatamente. Claro, gente, essa parte? Olha, por que isso é importante? Porque Lutero vai estabelecer os parâmetros da nova fé, os parâmetros daquilo que vai ser essa circunstância. Ora, então ele vai dizer que no mundo o que importa é a sua fé e essa relação direta com Deus. Então o homem não se salva pelas suas obras, o homem se salva pela sua fé. Então não existe negociação possível com Deus. O que são as indulgências? Porque o purgatório foi inventado. O purgatório não... Oi? E por que surge o jeitinho para não ir para o inferno? Por que você não vai direto logo? Aí você não pode comprar, você não pode negociar com Deus. Então, Lutero é um reformador, Lutero é um revolucionário, Lutero vai buscar toda uma transformação social. Então essa ideia de você poder negociar com Deus, você comprar o seu lugar no paraíso, você negociar as suas indulgências,
você ter lá um fragmento da cruz de Cristo, que dava para construir não só uma cruz, mas uma casa inteira, tudo isso era ou vai ser condenado pela nova doutrina. Ora, Lutero vai estabelecer toda uma doutrina. Lutero é uma transformação revolucionária numa Alemanha que ansiava por transformação. Então, o Sacro Império Romano Germânico estava grávido de uma transformação radical, uma transformação social. Então, a ruptura de Lutero com Roma só se deu posteriormente, foi a questão das indulgências. Naquela época, as indulgências são vendidas por toda a Alemanha para reembolsar a aquisição do arcebispado de Magdeburgo por Alberto de Rosenlerm, com a ajuda do Banco Figer, e também para a construção da Basílica de São Pedro. Como se os méritos adquiridos pelo pagamento de indulgências pudessem garantir a salvação. Em 1517, Lutero expõe publicamente em Wittenberg suas teses contra as indulgências. Tal iniciativa provoca, depois de algumas negociações, sua condenação pelo Papa, e Lutero é convocado ante a dieta de Worms, presidida pelo jovem imperador Carlos V. E é quando Lutero rejeita o jugo da Igreja Católica. Queima simbolicamente a bula que o condenava e as decretais de Roma. A autoridade hierárquica do clero romano opõe a da Bíblia. Essa rejeição da autoridade, esse apelo à Escritura interpretada pessoalmente como a única fonte da doutrina cristã, constituirão, expressando mais uma vez a moda alemã, o princípio formal da reforma. A revolta de Lutero encontra precisamente um conjunto de forças que na Alemanha daquele tempo se dirigiam-se contra o fiscalismo romano, a hierarquia católica ou então a escolástica. Essas forças fizeram com que esse monge, a despeito do que ele quisesse, fosse não simplesmente o continuador de uma dessas inumeráveis heresias que pululavam na Idade Média, mas o fundador e o chefe de uma nova igreja. Pois o fenômeno de Lutero não se resume ao personagem Lutero. É todo mundo que o apoia e que lhe faz eco, dando assim consistência às suas empreitadas. O eleitor da Saxônia, Frederico Sábio, lhe dá abrigo no castelo de Wartburg, onde Lutero aperfeiçoa sua doutrina. Então, Lutero é protegido pelos príncipes alemães e estabelece a nova doutrina. Doutrina de oposição à igreja tradicional, uma doutrina de oposição a essa circunstância. E Lutero tem um sucesso absoluto na sua pregação. Lutero é um popstar. Lutero é um sujeito capaz de galvanizar a Alemanha do seu tempo para as suas ideias. Então, em Wittenberg você tinha 9 tipografias e a tipografia, né, de tipos acabava de ser inventada por Gutenberg, então você tinha 9 tipografias trabalhando 24 horas por dia para imprimir tudo aquilo que Lutero dizia, né? Então, Lutero ele propagava suas ideias com uma capacidade de logística extremamente importante, e ele tinha a proteção dos príncipes alemães nesse conflito com a igreja. Então aqueles princípios vão galvanizar a Alemanha. Lutero é alguém que vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, é alguém que vai ter sucesso essa pregação. Ele era uma espécie de Paulo Coelho da época, né? Então, vocês sabem que Paulo Coelho, quando foi a Istambul, parou Istambul, né? Houve um encapamento total na cidade por causa
tô maluquinho. Pediram um autógrafo para ele na Sibéria. Essa então, Lutero era uma espécie de Paulo Coelho daquela época. Então, o seguido luteranismo se vê aceito numa grande parte dos estados alemães. É dessa nova sociedade separada da autoridade romana que Lutero acaba sendo guia. Lutero não é um intelectual, é um profeta encarregado da revelação espiritual, aliás, muito anti-intelectualista. Ademais, Lutero só se interessa de maneira bastante acessória pelo direito. São 3 as consequências da revolução religiosa incluída na obra de Lutero. Uma depreciação do direito, é a chave do resto, o abandono do antigo direito natural clássico e a substituição dessa antiga filosofia por uma forma particularmente rígida de positivismo jurídico. Então, aqui, mais longe dos cenários, mais gente que não gosta falando de direito e a nova revolução que se estabelece na Alemanha. O que interessa aqui da pregação luterana? Interessa aquilo que tem uma relação direta com o direito. Por Martinho Lutero, no debate acerca do homem, ele parte de uma abordagem filosófica, que situa o ser humano como um ser com razão, sentimento e corpo, percebendo a razão como o que há de mais importante e elevado, sendo em comparação com as outras coisas dessa vida, melhor e algo divino. Fundamenta sua notoriedade a partir dos textos sagrados, limitando-se, entretanto, à transitoriedade da imanência humana, que tem como causa final a paz dessa vida, ignorando ser Deus o Criador, a causa eficiente, estando, portanto, a filosofia sujeita à teologia. Na interpretação de Lutero, e somente a teologia, a partir da plenitude de sua sabedoria, define o homem de maneira total e perfeita. Essa afirma em síntese que o ser humano é criatura de Deus, sujeito ao domínio do diabo, do pecado e da morte, mas liberto pela fé em Cristo. Ora, em tese, ele vai estabelecer sua compreensão do mundo, a sua compreensão do mundo a partir da fé e dentro de uma tradição anti-intelectual. Lutero resume sua antropologia na frase do apóstolo Paulo em Romanos 3:28. O ser humano é justificado pela fé. O ser humano pois, é entendido a partir do relacionamento com Deus. Diante dele é pecador, mas destinado a ser justificado. Depende inteira e exclusivamente da graça de Deus. O sentido da existência humana é para Lutero a justificação por graça mediante a fé. A palavra-chave para a concepção do ser em Lutero pode ser traduzido pela preposição latina cora. Usualmente carrega o significado de diante de, em sentido espacial, mas que se torna insuficiente. A partir da etimologia, o significado mais apropriado seria em face a, apresentado termos equivalentes de estruturas etimológicas iguais, tanto no grego como no hebraico. Por isso, o ser corandeu, existir diante de Deus, o ser diante de sua face, na sua presença, sob os seus olhos, sob os seus juízos, e na sua palavra é o aspecto fundamental da relação cora. Esse fato, entretanto, no dizer de Lutero, não exclui outras 3 relações cora. Coram meipso, existência diante de mim mesmo, coram omnibus, existência diante dos outros seres humanos, e coram mundo, existência diante do mundo. Nesse ponto, contudo, o autor ressalta que no existir diante de Deus e até o diante de si mesmo se funde de certa forma com o diante dos outros e diante do mundo, mas não invalida o estar diante de outros seres humanos diante do mundo. Na verdade, o corandeu fundamenta e dá sentido direcionando os relacionamentos humanos, pois quem faz justiça a Deus pela fé também pode agora fazer justiça ao mundo através do amor.
Para Lutero, as obras realizadas pelo ser humano devem ser imputadas à força exterior que o move. No caso do cristão, a sua fé em Cristo. O ser humano passou a ser definido por ele, por aquilo aquele ao qual se apega. Várias críticas questionam esse posicionamento de Lutero no sentido de reduzir o ser humano ao estado de objeto, suprimindo justamente o face a face entre o ser humano e Deus. Lutero deixa claro, entretanto, que Cristo não se impõe ao ser humano, mas o convoca a uma resposta de fé e salvação que por si mesmo não lhe é possível dar. Não nega a liberdade do ser humano no âmbito das questões terrenas, mas pontua sua completa miserabilidade em relação à sua salvação enquanto criatura chamada transcendência. Então, o que Lutero faz com o mundo? Então, o mundo agora é uma relação direta das pessoas com Deus. Então, você está fundamentalmente e permanentemente em corandeu, diante de Deus. Deus é uma espécie de espírito obsessor que está ali verificando tudo que você faz e medindo cada um dos seus atos. Cada um dos seus atos está sendo julgado por Deus. E melhor do que isso, você nunca sabe o que Deus quer. Você nunca sabe como você se salvará através da fé. A sua única opção é crer na divindade, é salvar através da fé. Então, aquele mundo onde você negociava com Deus, ele foi embora. Deus não negocia mais nada com você. Deus está aqui só para exigir coisas. E você está o tempo todo vinculado a essa coisa. A sua existência é uma existência para a melhor glória de Deus. Entendeu, gente, isso? Então, isso vai transformar o ambiente do século XVI. Isso vai transformar aquela ideia. E isso vai transformar as relações sociais, que é a parte que nos interessa. Então vamos lá, a parte do direito. O princípio material da reforma é que o homem só pode ser justificado pela fé e não pelas obras. Nem as práticas religiosas, tal como aqui são indulgências, nem tampouco as práticas morais de mentir, de fornicar, tem valor justificado. Das pregações habituais dos teólogos católicos. Não que Lutero ensine a transgredir os mandamentos morais de Deus, mas a obediência à lei não tem alcance religioso, deixa de ter qualquer papel na economia da salvação. Lutero, por outro lado, seguindo a São Paulo, que o obediência a qualquer lei, a não ser mas essa é informulável e informulável, completamente interior, subjetiva e seu único conteúdo é a fé. Quando todas as outras leis, o cristão é profundamente livre. Lutero libertou dos vínculos do direito canônico, como também da lei moral. Tornou-o senhor de si mesmo. Alçou o pináculo de sua liberdade e a competência normativa da livre subjetividade. Então, nisso Lutero é moderno. Então, Lutero vai estabelecer a plena liberdade do cristão dentro da ideia da sua fé. Então, o cristão assume uma autonomia fundamental. A autonomia do indivíduo.
significa isso em termos de direito? Significa que você tem uma plena liberdade, significa que você tem uma plena autonomia e essa autonomia está ligada à sua fé. Uma autonomia incorre Dei, permanentemente fiscalizada por Deus. Então, você estabelece um princípio da livre criação da norma jurídica. Olha, eu posso estabelecer qualquer regra que não tenha uma limitação também moral, que estabeleça o pleno desenvolvimento do ser humano. Ora, então a ideia da autonomia do indivíduo, isso aqui está em Lutero. Lutero vai estabelecer essas bases mentais. Porém, como é que eu sei que eu estou me direcionando para a salvação e não indo no caminho da danação? Lutero vai estabelecer a ideia da ascese mundana, a ideia de uma vida de acordo com essa vontade presumida de Deus. E vai estabelecer a sacralidade dos elementos da vida. Ele vai estabelecer o beruf, a vocação. Cada pessoa é vocacionada para a sua atividade cotidiana e a sua atividade cotidiana para o grande engrandecimento de Deus. E quem faz as regras? As regras não importam, o que importa é a sua salvação. Mas Deus estabeleceu os seus representantes na terra. Deus estabeleceu a autoridade dos príncipes. E a autoridade dos príncipes, ela surge dessa determinação de Deus, e ela também não precisa ser avaliada nas suas consequências, como pensava de Aquino, pelo qual não é lei, porque a autoridade do príncipe decorre da legitimidade da fonte, decorre da legitimidade de Deus. Então você deve respeitar todas as leis, mesmo as leis injustas, porque a justiça não é do âmbito desse mundo e você deve se vocacionar para a sua fé. Então, pessoas obedientes, buscando a sua salvação, e cada uma desenvolvendo o seu beruf, cada um desenvolvendo a sua vocação. Essa é a estrutura que Lutero vai estabelecer. Então vejam que uma sociedade no qual a regra jurídica tinha uma vinculação frouxa, agora ela tem uma vinculação absolutamente impositiva. Ela vai estabelecer uma obrigatoriedade uma obrigatoriedade do trabalho, uma superação da ideia
de instâncias tradicionais, instâncias intermediárias entre o homem e Deus. Então, uma ligação direta com as coisas. Vejam que sociedade perfeita, criaturas se dedicando à sua salvação, todas elas convencidas de que todas as leis são leis impostas pelos príncipes para salvação das suas almas. Esse é o substrato perfeito para o capitalismo, né? Para fundamentar as estruturas iniciais do capitalismo, uma ética protestante, o que depois será objeto do reformador daquela época, né? João Calvino, estabelecendo os fundamentos da ética protestante na formação do capitalismo. Então vejam que a sociedade luterana é uma sociedade na qual se deprecia a ideia de direito enquanto justo, se estabelece uma vinculação absoluta do direito a partir da fonte de legitimidade. Então o direito muda de figura, ele não precisa mais ser justo, ele não precisa mais ter um fundamento numa ideia de ele pode ser arbitrário, ele só precisa ter uma fonte legítima, e a fonte legítima é o príncipe. Isso vai fundamentar a ideia do Estado, isso vai fundamentar o poder do Leviatã. Então, o Leviatã de Hobbes, ele é precedido da Revolução Luterana, ele é precedido dessa dança no entendimento do mundo. Claro, gente, está aqui? Então, olha só, então essa é a nossa última aula, então a gente até aqui a matéria de Lutero, a gente, esse semestre teve muitos feriados, né? A gente não conseguiu fechar a matéria toda, a gente fez aí uns 2/3 do programa. Mas quem puder termina de ler o livro do Villei, o livro do Villei vai até o século XVIII, né? Até Hobbes, né? Então é importante para vocês entenderem todo esse quadro, né? A gente conseguiu chegar até o século XVI, né? Então a gente vai ter uma prova, né, na próxima segunda, aí avaliando essas questões. E o próximo semestre, quem tiver interesse nessas discussões de justiça, nessas discussões do direito, a gente vai estabelecer uma matéria que discute da justiça no século XXI, a partir de John Rawls, né? Então a gente chama tópicos de teoria do direito, teoria da justiça, né? A gente vai discutir as contribuições de Rawls e depois a gente vai discutir os críticos de Rawls, né? Nozick, Hayek, os conservadores, os liberais, depois a gente vai discutir a Amartya Sen, que é uma visão do terceiro mundo. Depois a gente vai discutir a questão do identitarismo, os fundamentos lá de Fraser, Axel Honneth, toda a discussão contemporânea de teoria da justiça. Inclusive na fundamentação de ideias liberais, né? Então, bobagens como anarcocapitalismo estão discutidas nessa matéria, e identificar aí a coisa importante, qual é o fundamento que isso tem com uma teoria da justiça e qual é a ligação que isso tem com o direito, né? É uma diretiva que é bem interessante, acho que são matérias que normalmente você estuda no mestrado, a gente vai dar uma visão aqui na graduação. Vai até Lutero. Então, gente, a prova vai até aqui, essa matéria. Vocês tenham gostado aí do curso, né?